Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos Bons Companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperato. Eu sou o Bruno Assis. E a gente tá aqui para falar sobre... O Grande Hotel Budapeste. Exato, aí filme de... Wes Anderson. Novo filme, o último filme, na verdade, né? De Wes Anderson. O último não, o mais recente. Espero que ele Exato. tenha mais que isso. Exato, o mais recente. Pode exatamente. crer. E é um filme que conta a história que se passa no Grande Hotel Budapeste, né? Budapeste. Sim, é um É uma hotel. história dentro de história, de uma... Vamos de lá, história. vamos tentar resumir. Bom, eu acho que o que resume mais ou menos a história conta a história de um hotel, né? E para contar a história desse hotel, conta a história daquele que foi o personagem mais importante na história do hotel, que era o concierge, Certo. Monsieur Gustave, né? Que é feito brilhantemente pelo Ralph Fiennes. Isso. Brilhante. E conta a história dele, que ele é um cara que ele, como dizem no próprio filme, ele é um cara que já nasceu fora de seu tempo. Ó. Né? Ele tem aquele garbo e elegância, né? E o negócio de hotel, que é sempre uma coisa que evoca luxúria, luxo, que evoca luxo, evoca riqueza. E o cara, ele é um personagem totalmente do passado, que recita poesias e tal. E entra um período de guerra. E durante esse período de guerra, ele vive essa aventura junto com o seu mensageiro, né? O seu O lobby boy, Lobby né? boy, O garoto, né? É mensageiro. É como se fosse mensageiro, né? No hotel. E é isso, a gente conhece a história, a história do hotel através da história desses dois. Isso, né? No meio da guerra, e aí tem vários conflitos. É pra você entender as camadas dessa história. É uma história. Se você for pensar até de uma forma geral, é uma história contada pelo Wes Anderson, Sim. né? Que é baseada numa história escrita pelo Stefan Zweig, que eu não sei se a pronúncia está correta, mas que ele cita quando o filme termina, que é contada pelo autor já mais velho, que é o Jude Law mais velho, que é contada pelo mensageiro, que é contada pelo Ralph Fiennes. Começa Então, assim, assim, tem uma Inception meta- disso. uma A meta gente fala história. isso porque ele brinca com os aspectos cinematográficos, né? Exato. Então, assim, ele começa no que a gente tem hoje, né? O formato, né? 16:9, né? Que é o mais... Que é o famoso widescreen, Widescreen. né, que ocupa, por exemplo, a gente tem essa TV, que é o widescreen, Exatamente. o 16:9 ocupa tudo, certo? Não fica nenhuma faixa E preta tem uma em cima proporção nem até um embaixo. pouquinho mais larga, né? Não sei se ele... Tem proporções assim, né? Tipo assim, sei lá, tem. A gente chama de widescreen anamórfico, né? Que é mais ainda assim. A gente tem alguns filmes assim, sei lá, Gladiador me vem à cabeça agora. Os próprios Batmans também, né? Porque até nessa TV fica com faixa preta Faixa em cima, preta, porque exato. seria. Mas Será que não- as TVs do futuro vão ser mais assim? Cara, pior que já tem TV, não querendo fazer propaganda, porque a gente não ganha nada, mas se você quiser patrocinar os bons companheiros... A gente fala na sua TV aqui, né? Tamo A aí. gente faz muito só Mas a gente pra fala você. dos aspectos, porque conforme ele vai contando histórias do passado, Do passado. a proporção vai Diminuindo, diminuindo, né? E é Muito muito legal, legal, cara. isso é muito bacana, uma sacada genial. E até a forma dele contar a história em partes, como assim, parte 1, o hotel, sabe, parte 2, tá, né? Uhum. É um pouco uma coisa de filmes mais antigos, né? Que tinha, por exemplo, eu assisti recentemente o Encouraçado Potemkin, que é um filme de 1920, 12, não, 2012. 2012. 2012. Conhece o número aqui, ó? Não, 1912, eu acho. E é assim, né? Eles são filmes que tem parte, sei lá, o cara acabou o rolo, tem que ter um intervalo, o cara vai buscar outro e tal. E ele brinca com isso, né? E eu acho legal isso, até o Tarantino usa muito isso nas histórias dele. É legal, cara, tipo, organiza a história pra você melhor. Uma história dessa que já é tão cheia de... Detalhes, Fragmentado, né? E cheia de coisas que se entrelaçam com outras e tal. Então, tramas que se entrelaçam, isso é bacana. E bom, aproveitando que fala da fotografia, né, que você falou Uhum. da razão de aspecto que muda, né, razão de aspecto é isso, é o tamanho da tela. E a gente no futuro vai fazer um vídeo explicando exatamente sobre isso. Razão de aspecto Vai clicar aqui, um dia esse link vai existir. E a fotografia do Wes Anderson, ela é muito típica, ou seja, você com poucos minutos de filme, mesmo sem saber de quem é o diretor, você percebe, você reconhece que é daquele diretor. Inclusive eu estava assistindo com a Karen, Quem é, cara? e a Karen é minha namorada, pra quem não sabe. Olha, Aulinha de Mano, cinema, não. Não. a aulinha do Bruno. Cara, é sua noiva. Sim, exato. Ele falou namorada, cobre isso. Vamos editar. Editando, Cortando. pui, cortou. Cortando. Ela não assiste mesmo. É igual a minha esposa, que não assiste porra nenhuma. Olha só. Bom, e eu tava inclusive assistindo esse filme com a minha noiva e
Ela não sabia de quem era o diretor, né? A gente não viu o trailer do filme, não viu nada, eu não falei nada. Eu sabia já que era do Wes Anderson, mas eu não falei nada. Segurando malandrão, né? Malandrão, total. Assistiu o E aí filme. quando a gente começou a assistir, ela falou, nossa, parece aquele filme do acampamento, que é o Moonrise Kingdom, que também é do Wes Anderson. Cara, que é fantástico. E eu falei pra ela, inclusive não só parece, como é do mesmo diretor. Então, Caramba. né, pra você ver que é autoral. patente. Exato. Os o filmes estilo deles dele. são bem autorais. Assim como São. no Tarantino, que São. você reconhece, por exemplo, você falou dos capítulos. Aham. Acho que no Wes Anderson você reconhece pela estética, né? Estética. E o que é, né, da estética dele? Mas Você identifica? antes de falar isso, eu queria falar uma dica sobre a vida, porque se você quer ter um noivado feliz, exploda a mente da sua namorada sempre, assim. Exato. Bom, nossa, essa foda! Guarde todas as informações pra vocês. Mas, Só vai, mas bom, depende, eu vou dar um exemplo pessoal aqui, eu assistindo com a hoje, que é minha esposa, mas ela dormiu no Moonrise Kingdom Olha, aí não- e não ela dá pra dormiu fazer. no Grande Hotel Budapeste. Então, Então, pô, já dá pra ver que... Então você vê, ela dorme nos filmes de Wes Anderson. Exato, já tem um padrão aí. Já tem um padrão, tá Né? vendo? Até nisso. Mas é legal, porque você conhece a pessoa a fundo, você fala, esse filme você vai dormir. Exato. Pode assistir que você vai dormir no meu lado. Então, assim, o que define, né, a estética dele? Acho que a coisa mais marcante, assim, primeiro é o estilo de fotografia 2D, né? Parece que é um plano chapado em 2 dimensões, você não percebe a terceira dimensão. Profundidade. No plano, a profundidade. Então, assim, parece que você tá vendo um jogo de videogame antigo, assim, né? Também o fato da simetria, ele usa Cara, muita esse simetria. tá cena a cena, né, cara? O Moonrise Kingdom já tinha muito, mas esse é Eu não lembro de ter praticamente percebido tanto no todas as Moonrise. cenas. Nesse tá... Mas todas os as filmes, esses filmes dele tem isso, e essa coisa que você falou de 2D, até o movimento da câmera, né? Ele só move a câmera de lado, assim, parece que ele tem, assim, a equipe dele é um trilho pro lado, e um negócio e um pra frente, e um pra mudar, assim, a direção. A Então, orientação, o máximo que ele vai fazer é a câmera tá apontada pra cá, e aqui tá tudo simétrico, ele vai fazer assim, tchum, e vai continuar tudo simétrico. Exato. Isso é muito foda. Não, Isso é trabalho de muito legal. fotografia fantástico, né? Fantástico. Imagina quão planejado é tudo isso, né? Exatamente. Eu não sei como é que eu posso chamar direção de isso. arte, Não, digo, Essa particularidade. essa particularidade, eu chamaria, sei lá, de ortogonalidade, assim, porque ele mexe Porque só... ele é Bruno Filólogo. Ele só faz a movimentação ortogonal. O que é isso? É você travar em 2 eixos, né? Numa cruz. certo. Então, ou você filma reto pra cá, ou você filma reto exatamente 90 graus pra cá. Que é ou uma pra lá, alusão ao né? cristianismo, né? Nossa! É uma cruz. E ele gosta muito de usar isso, né? Então, os padrões, por exemplo, nas paredes do hotel, até nas roupas dos personagens, ele gosta muito cores, de né? padrões, ou seja, desenhos que são repetidos, padrões de cores, ele gosta muito de cores muito chapadas. O que são cores chapadas, né? Cores vivas, cores com muita saturação. Cor chapada. O Luiz é um roxo chapado. Cores chapadas são cores que têm muita saturação, né? Certo. Então o que é isso? É uma cor que tem muita luz nela, né? Então é um roxo bem roxo. Não é aquele roxo escuro, um azul escuro. Não, é tudo muito claro, né? E um comentário sobre exatamente isso, cara, é que até o que a gente falou no nosso episódio de Lego, que tem aqui, Sim. o episódio fazendo muito sucesso Nosso de Lego, todo primeiro mundo episódio gostou. com um convidado, externo. Uma coisa legal é que, assim, quando você coloca essas constrições, você inclui restrições que são artificiais. O diretor não precisaria se limitar àquilo. Exato. Mas o fato dele se limitar àquilo torna um desafio mais interessante até, porque, olha, eu vou contar uma história que é foda dentro dessas regrinhas que eu criei, tá ligado? Isso que é legal. Exatamente. Então, e no Lego é basicamente isso, né? Você tem assim um set de peças que não é infinito, você tem lá, sei lá, 200 peças e ali você vai construir o universo inteiro, né? Exatamente. E nesse é legal, tipo, ele fala, vou contar uma história foda só usando simetria, padrões e tudo mais, então acaba sendo uma direção interessante porque além da história, é um novo personagem que tem ali que é a fotografia do filme de direção de arte, você fica prestando atenção em tudo. Isso é muito bacana. E detalhes, isso você vê em detalhes, né? Por exemplo, o fato do filme ser filmado em praticamente 2D, né? Em 2 dimensões. Por exemplo, quando os personagens eles se movimentam às vezes pelo andar superior do hotel, a fotografia está capturando isso, a câmera vai acompanhando, você não enxerga mais o personagem e você vê que a câmera continua seguindo e aí em determinado momento tem uma janelinha e você vê a pessoa aparecendo. Por trás daquela janelinha. Então, assim, dá até uma característica meio de desenho animado. Sim, até, né? Bastante. Isso fica bem mais nítido, eu acho, também no outro filme dele, que é a Vida Aquática de Steve Zissou. A Vida Aquática de Steve Zissou, que tem um barquinho, assim, tem um barco, né, eles estão dentro do barco, que tem inclusive o Seu Jorge, que canta músicas do David Bowie traduzidas errado em português. Mas assim, é como se fosse um desenho mesmo, assim, tipo, tem o quartinho da pessoa aqui,
Você vê, tipo, é óbvio que é cenário, entendeu? Porque a câmera tá passando pra cima e pra baixo, assim. E aí dá esse aspecto de desenho animado até e tal. E até, cara, eu acho que o auge dele nesse filme, até essa parte de fotografia e de simetria, foi fazer o tiroteio que ele faz. Exato. Tipo, a parte de cima do hotel, assim, e filmado de baixo e de frente. Às vezes troca o ângulo, parece que só mudou o ator, parece que é o mesmo cenário, só mudou o ator atirando, assim. Eu achei incrível assim, um exercício de, pô, uma cena de ação até, que você faz só a simetria. E esse negócio da simetria também ajuda, até na hora, por exemplo, dele fazer os cortes, né? Existe uma técnica do cinema que chama raccord. O que é um raccord? O raccord, ele é... de cinema. Ele é uma forma... A gente tá demais, cara. Cara, tá muito, né? Muito, hein? Ele é uma forma de você efetuar o corte no filme sem que a audiência perceba. Não é que ela não vai perceber, mas sem que aquilo fique invasivo. Então, assim, se a pessoa tá andando na rua... É uma transição suave de uma É uma transição contínua, até suave, de uma cena para outra. Exato. E existem diversas formas de você fazer isso. Certo. Uma das formas, por exemplo, é você pegar um som e você vincular com outro som. Por exemplo, a pessoa tá aqui digitando na máquina de escrever. Aí daqui a pouco corta pra uma pessoa na guerra e os barulhos. Então assim... Belo exemplo. O melhor exemplificador do mundo, cara. Bruno é exemplificador. Mano, nem cabe, mano. Fazer um círculo completo. Então, assim, isso é uma forma de um raccord. Né? Outro, por exemplo, muito clássico que tem no 2001 Odisseia no Espaço é quando o Homo sapiens, sei lá, joga lá o osso pra cima e o osso gira, e em determinado momento o osso para numa posição e aquela cena, pum, já troca pro espaço e aquele osso vira lá a estação espacial. Né? Então, assim... o espectador entende aquela troca, o corte não fica muito abrupto. E passa centenas de milhares de anos e tem um tema além de tudo, né? Que é a ferramenta humana, como o humano chegou daquele ponto de o osso, a primeira ferramenta de verdade, até uma estação espacial. Né? Tal, exato. Né? E a simetria do Wes Anderson ajuda muito nisso. Por exemplo, ele corta da estátua do autor, existe um personagem que é o autor, né? Ele corta da estátua do autor pro próprio autor. Né? Então assim, você tá vendo a estátua, daqui a pouco, pum, você tá vendo uma pessoa. E a mesma cara ali, porque é o mesmo lugar, porque tá sempre centralizado. Ele tá né? sempre exatamente centralizado. E em muitos momentos ele usa isso, né? A tal da ortogonalidade da câmera que a gente falou, ele usa, por exemplo, em ângulos, até, por exemplo, num plongé, ou num contra-plongé, que basicamente... cinema de novo. Basicamente o plongé é quando você coloca a câmera olhando de cima para baixo. E o contra-plongé, obviamente, a câmera olhando de baixo para cima. Geralmente quando vai pegar um vilão, assim. Então, por exemplo, como é que normalmente é usado o contra-plongé? Você põe a câmera mais ou menos assim, então o cara fica meio inclinado e tal, dá aquela sensação de medo, né, naquele personagem. Mas nesse filme, ele nem é usado assim, ele é usado em 90 graus mesmo, seguindo a ortogonalidade da câmera. Isso, cara, é muito legal esteticamente, né? Você vê que todas as decisões do diretor são tomadas de forma a manter a estética fiel o tempo todo. E até quando você acha que não vai ser, aí tipo, ele vai pro ladinho assim e fica, tá ligado? Exato. Por exemplo, tem um exemplo clássico daquele bondinho assim que vai... Tipo, o bondinho fica parado na tela e você só vê o resto se mexendo, como se a câmera tivesse pregada em um outro bondinho paralelo o tempo todo, assim. Isso cara, muito legal. Muito legal, né? Toda essa estética agora contribui para uma história que também, vamos dizer, tem o estilo de Wes Anderson. Sim. Que a gente tá falando também. Esse corte do Rod foi um exemplo clássico de raccord. Ele pegou o que a gente tava falando e... Esse é o cara. E... Ficou tímido. Ele não gosta de... Eu não gosto de elogios. Só perdi o raciocínio. Pode ser raciocínio. Mas tirando a minha vergonha, agora voltando para a história de Grande Hotel Budapeste. Eu acho que é bacana ele usar, tem muito de humor, né? Eu acho que ele usa os gags que, cara, é um pouco nonsense, né? Sim, é um humor até ingênuo, né? Exato. E não só o humor, mas também Cara, você tem o romance que lembrou do Moonrise Kingdom, do Zero, que é o Lobby Boy, com a doceira. É Agatha, né? Cara, acho que é Agatha. Menininha. Que também, né? Então é outro elemento do Wes Anderson, né? Que ele quer trabalhar muito bem. Sim, com certeza. Então a gente tá falando de uma história dentro da história, então gira mais em torno do
Grande Hotel, como funcionava, na visão do concierge, Sim. na visão do lobby boy, contando como era o concierge, na verdade. Exatamente, sim. E E que é até uma visão já romantizada, né? Você não sabe, na verdade, se o concierge ele era exatamente daquela forma ou se o lobby boy enxergava ele daquela forma. Porque ele era um ídolo. Ele é praticamente dele. um deus no filme, né? Ele é um cara, super inteligente, super correto, ele age bem em todos os momentos. Mas então, ele, ao mesmo tempo- ao mesmo tempo ele tem um outro lado, né? Ele fala Exato. muito palavrão. Ele Ele é um transa com- putanheiro foda. É, Ele pega exatamente, todas as né? velhinhas e ele gosta disso. É, né? exatamente. Ele não é Pois não, é. tipo, Ele não faz aprecia. parte do meu dever com um bom Oscar. É, ele até dando uns exemplos Host. de comida, tem gente que gosta acho que das carnes boas, e aprecia as outras também. Tipo, Ele gosta de carne de sol. Só que é engraçado, porque eu vejo assim, até nisso, ele coloca o concierge como sendo um cara de honra, sabe? Um cara de respeito. Então, né? Mais ou menos, até quando ele começa a dar em cima da namorada dele. Não, em cima da namorada não. Não flat. Então, mas eu acho engraçado, porque ele fala assim, ele sabe que o cara tá flertando com a namorada, Aham. mas ainda assim ele respeita, ele fala, não flerte com a minha namorada. Ele, não, claro, mas ela é adorável. É, Tipo, o Rita ainda exatamente, tá no estilo dele, E sabe? mostra também como o próprio o Monsieur Gustave, ele respeita o Zero a partir daí também, né? Porque o cara tem uma personalidade ali, o cara é meu chefe, mas não, em cima da minha namorada não, né? Ele tem essa relação que eles começam assim... Porque começa, ele é um lobby boy com outros centenas que e já aí foram tem, passar de no novo, pelotão, né? o nome dele é Zero, né? É. E se vocês lembrarem do currículo dele, tipo, você tem 0 qualificações, você tem 0 escolaridade, nossa, você tem 0... verdade, com certeza. Isso, né, acho que já Caramba. gera também um tipo de humor ingênuo. Parece que é uma piada boa, mas, cara, funciona essa piada. Aham, sim, é divertido, é ingênua. Porque Ele fala, é a sua família. E aí é ele que você tem fala, zero, né? Zero família. Zero família. Não tem. É. Ele realmente é um zero. Ele Então, é uma. até pra ele é caracterizar uma- o personagem. É verdade. A sensação... Ele é uma página em branco que vai ser construída, né? pode Pelo crer. conceito. Olha... Mas a gente tem esse desenvolvimento dos personagens, mas aí entra mais um mistério, porque acontece, né, realmente o assassinato, Sim. que vai gerar uma herança, e aí a gente vai ter a entrada de um elenco elenco, estelar. exatamente. Estelar. Cara, isso é um negócio muito legal no filme. É, claro, se você já lê a lista de atores antes de ver o filme, você não vai ter a mesma surpresa. Mas eu, por exemplo, eu sabia da presença do Ralph Fiennes e só. Cara, eu também, exato, eu acho que eu fui nessa vibe também. Né? Acho que eu não sabia do disso. Bill Murray, porque ele tá em todos. Eu não sabia dele, cara. É. Eu fiquei muito É legal, né, cara, ver. feliz. E assim. cara, a cada 10 minutos aparece um ator. E não é um ator, é um puta de um ator. E a cada 10 minutos, até o fim do filme, o filme já tá acabando e começa a aparecer mais atores fudidos, assim. Então, tem não só Bill Murray, mas tem Harvey Keitel. Harvey Keitel. Keitel, Adrian Brody, William Dafoe, né? Tem Jeff Goldblum, Jeff o cara Goldblum, do caos é. do Jurassic Park, né? Owen Wilson. Owen Oi, Wilson, é verdade, nem lembrava, não, mas é. A Tilda Swinton também é e Sim. ela tá... Tá como velhinha. tá com velha- Ela só faz filme estreia, ela tá no Teorema É, Zero isso que eu ia falar, também. É, Ela só faz Zero. maquiada, tipo... É. Você não reconhece ela. É porque a zoeira com a Tilda Swinton é aquela estranhona, né? Então, agora ela só, já que eu sou estranha, deixa eu aproveitar essa porra. Aproveitar, né? Então, Edward Norton também. Edward Norton. Cara, elenco. que também é tá que tá. como outro, porque no Moonrise Kingdom ele é meio que O escoteirão lá, o escoteirão-chefe, agora ele é o chefe militar, né? Então, isso que eu só ia falar que são atores que já trabalharam com Wes Anderson antes, Sim. né? Sim. E aí o que é esse elenco estelar? Será que ele paga os 10 milhões que cada um pede pra aparecer no cinema? Acho que não, porque não tem como, Será que né, é pela cara? brodagem? Acho que é a networking, os caras falam, eu quero participar de um filme legal, um filme interessante, assim. Uhum. É que nem o Tarantino, ele falou, eu não pago nos meus filmes o cachê cheio do Brad Pitt, entendeu? Não tem como. Porque tem outras 10 estrelas. Por isso que a diferença de um autor, Filme autoral, É, exato, o cara... o diretor que também cria, né? Sim, ele consegue dar, né, ter essa possibilidade de negociar, É. né? E o próprio ator se sente, né? Ele é aquele Lisonjeado, valor né? percebido, né? É? Sim. Não é o monetário que vai fazer ele participar, é mais pela vontade de trabalhar com aquele diretor que Exatamente. tá no filme. E a gente só tem o Ralph Fiennes e o ator do Zero, que eu acho que são os Tony que nunca revelou ali. trabalharam com o Wes Anderson antes. É, né? acho que o Tony revelou, acho que inclusive é o primeiro filme dele, não Sério? é? Acho que eu não sei, posso estar errado. E, cara, Eu sei, fez minha um filha número ótimo zero, trabalho, né? né? Eu não sei, mas a minha filha sabe. Ótimo trabalho, ele tem que falar. Sim, A química sim, dele claro. com o Ralph Fiennes muito tá bom, incrível. muito boa. Incrível. Assim, ele passa É, aquela super ingenuidade, né, do menino e tal, que tá aspirando aprendendo. a ser igual ao concierge, e o Ralph Fiennes, com ele, tá Sim, sim. genial em vários momentos. Sim. E que você tava inclusive falando do humor, né, do negócio.
Cara, eu acho que... Eu gosto muito do Wes Anderson, assim. Hoje em dia ele tá virando um dos meus diretores favoritos. Porque, assim, eu penso que se eu fosse fazer histórias pra Hollywood, né? Claro, não com a mesma qualidade que ele, mas eu acho que seriam filmes muito parecidos. Nesse tom de fábula, sabe? Que isso também faz parte da estética dele. Os filmes dele, eles não querem ser realistas, né? Tem aquele negócio assim, parece uma fábula com animais, né? Mas parece uma parábola. Eu sabia disso, legal. Eu também. Fábrica. Bruno que agora? Vocês não sabiam disso? Não. Eu não sabia, cara. Pra quem não sabe, né, a Que gente Bruno fala Taylor? um tom de Aula, fábula. sei lá, Bruno Fairy Tale. O que é uma fábula, né? É uma história que tem animais como personagens que contam uma moral. Que são Não quer fabulosos. dizer, ou seja, tem o Wes Anderson de novo, porque é o Fantástico Senhor Raposo? O Senhor Raposo É uma fábula? é uma fábula. E é Porque fabuloso. tem animais. Quando é Nem- com humanos, não é uma Eu fábula. ia falar, eu assisti antes da gente ter feito o curso do Pablo. E eu acho que eu não gostei pelo fato de não saber porque eu não gostei e eu não reparava, talvez, nessa coisa autoral e eu não gostei do Senhor Raposo, cara. Eu precisava rever. Vamos rever o Senhor Raposo. E quando é com pessoas... Raposo Tavares. Essa foi sublime. Jequiti. E quando é com pessoas, não é uma fábula, é uma parábola. Que é uma história com pessoas, com humanos que tem uma moral. Então por isso que fala, né? As histórias da Bíblia são as parábolas. Porque são com humanos e tem uma moral. Então, tem esse tom de fábula, de parábola, como quiser, né, nas histórias dele, que não é uma história feita para parecer realística. Sim. Inclusive, ele inventa os lugares que, claro, tem referências claras a coisas do mundo real. Por exemplo, a força policial lá Sim, da guerra, que é a ZZ. Muito bom isso. Claro, uma referência claríssima à SS, né, a Schutzstaffel do nazismo. E... Bruno Historiador. Caramba, Não pode citar mais nada. Vou ficar quieto nesse vídeo aqui. Não, mas, cara, isso é muito legal porque, assim, são coisas que é óbvio e tal, mas, meu, eu não vou usar o mundo real, porque você não sabe que país que é esse. Ele dá um nome pro país que eu nem lembro, mas... Provroska, sei lá. exatamente, que é tipo... É a Lativéria tipo da a Marvel. Cracóvia do Terminal, né? É a Lativéria da Marvel. É, a Lativéria da Marvel. Você sabe que é ali no Oriente, na Europa Oriental e tal, mas não sabe muito bem onde perto da Polônia, uma coisa meio assim, né? Exato. E é bacana isso, porque te transporta pra um mundo diferente, assim, né? E até, por exemplo, esses establishing shots que parecem papel machê, cara. É tipo um negócio como se fosse um cenáriozinho de criança mesmo. Sim, é bem legal. Quase um Terry Gilliam no... Pode crer, verdade. Só que Muito isso bom. não te tira do filme, porque o filme inteiro é assim, né? Porque Então, você tá imerso nessa nesse sensação universo, de fábula, né? exatamente. E as cores serem chapadas e tudo isso colabora, né? Pra parecer uma fábula. Os personagens, assim, você tem personagens que eles são muito unidimensionais, os vilões principalmente, eles são muito vilões porque são vilões do mal. Mas isso também, novamente, contribui pra esse aspecto de E cara, fábula. qual é o último personagem tão bom que você viu do William Dafoe fazendo? Né? Ele é um puta capanga da hora, é muito legal. E ele não fala nada, cara. É tipo o jeitão dele, ele tem um. Ele tem cara de capanga já, né, cara? então. Aquela cara angulada, assim. E ao mesmo tempo ele faz um personagem muito foda, tipo assim, ele é um espiãozão, assim, o cara. Não, nossa, agora eu despistei. Ele tava vestido de monge, tô aqui também, pum. Não tem escapatória, é muito bom, assim. Até o Adrian Brody, que é esse típico vilão, cara, eu quero a herança da minha mãe, foda-se. Mas ele tem essa força do personagem, né? Quando o personagem é interessante por si só. Você não precisa necessariamente mostrar todos os lados do vilão. Sim, não, ele é vilão, ele é mau, ele é filho da puta. Simplicidade Sim. Chega uma hora que aquela cena, é muito boa aquela cena que, tipo, o cara tá andando assim, você vê um negócio voando na tela, você... Aí o advogado, o Jeff Goldblum, cara, ele acabou de jogar o meu cachorro pela janela. Meu gato perto pela janela. Mas, caralho, que foi isso? Aí você vê lá assim, aí ele vai na janela, de novo, ele vai na janela, no tum. plongé, E aí depois o contra-plongé que você vê, o cara... Ele olhando lá em cima. Cara, é sensacional. Muito bom, muito bom. E é o que você falou, desse negócio infantil até. As piadas, elas são muito, muito ingênuas, né? Por exemplo, em que outro tipo de filme, além de uma fábula, parábola, enfim, que você conseguiria colocar, por exemplo, aquela piada do soco, né? Que um cara vai dar um soco no outro, aí ele cai, plof. Aí o outro cara dá um soco nesse, plof. Aí o William Dafoe vai lá e dá um soco no terceiro, plof. Né?
Se isso fosse num filme realista, não funcionaria. Tem que falar, é um filme adulto com temática adulta, porque você tem cenas de sexo, você tem... Isso, sim, E sem perder. esse contraponto, né? Você tem a ingenuidade de um lado infantil, mas ao mesmo tempo você tem... É uma história adulta, Uma né? história É uma adulta. história de sexo, de Traição, de de espionagem, assalto, morte, né? É verdade. Por mais que até a morte seja caricata. Ah, a cabeça da mulher aqui. Ou então, tipo, Ele gato falou- espatifado no chão, como se fosse... O gato. Só faltou passar o rolo compressor, assim. O cara conversando com o defunto no caixão, com a mulher no É, caixão, muito bom. e falando, Você realmente está corrigiu muito suas unhas, né? Tipo, essas vezes foram muito boas. Exato, cara. Fantástico, cara, fantástico, muito bom. Muito bom. Sensacional. E isso também é trabalho não só do diretor, né, que tem toda a estética que ele quer imprimir no filme, mas também da direção de arte, né? Você vê que as cores são muito bem escolhidas. Por exemplo, os funcionários do Hotel Budapeste no passado, eles todos vestem roxo. Né? Eles têm um uniforme roxo e lá o chapéuzinho, né, roxo. E o que significa o roxo no cinema? Tem as cores, elas não são escolhidas por acaso. Né? Não é assim, gosto de roxo, vou pôr roxo. Existem casos, mas diretores experientes, normalmente, eles sabem escolher muito bem as cores que eles vão colocar. Porque as cores têm significados. Exato. Sim. Existe um livro, inclusive, chamado If It's Purple, Someone's Gonna Die. Se for roxo, alguém vai morrer. Peraí, cara, como é que é o nome desse filme? Pois é. Como é que é o nome desse filme? Exceto no Star Trek, Sim. porque no Isso que eu ia Star falar, Trek Star são os Trek camisas São os vermelhas. vermelhos, que vão, porque eles acho que não pegavam muito bem roxo na luz e tal. E esse livro ele fala sobre o papel das cores no cinema. E não é um negócio à toa. Não é que a gente o cara inventou, roxo vai ser para a morte. Não, existe lá um experimento que fizeram e chegaram à conclusão de que as pessoas associam já, talvez por motivos culturais, históricos, não importa agora, mas que o roxo ele é associado à morte e também a misticismo, porque a morte é um rito de passagem, é uma coisa que remete a outro mundo, etc. Ao desconhecido. Ao desconhecido, exato. Então, assim... Até que o Halloween, né, tem bruxos que vestem de roxo, tem muito roxo. Cara, eu lembro de uma sim, história sim. pessoal minha na segunda série. A minha cor favorita de lápis de cor era roxo, porque só tinha no caixinha de 36 cores. Fala de gótico. E aí, eu na segunda série pintei um patinho de roxo, porque era um pato e roxo era a minha cor favorita. Certo. E aí veio lá, a professora corrigiu, pato roxo, e aí minha mãe foi brigar na escola. Falou, Porque, mano, meu "E aí?" filho quer pintar o pato dele de roxo, ele pinta. O pato é dele. Então, A escola, cara, já te tolhendo das suas liberdades criativas. Ainda bem né, que o Wes cara? Anderson nunca foi pra escola. Foi pra escola, Não sei, tô inventando. Mas eu mando um abraço aí pro professor, que eu não lembro o nome, mas eu Toma. pinto meu pato de roxo até hoje. Boa! Boa. Isso aí. Obedecer E eu tenho toda a sua amigos liberdade roxos que andam de roxo. de Aí. pintar o seu Tá pato vendo? de roxo. Ele que me deu essa roupa. Foi. É. Ele gosta, que eu visto Gosta. assim. E assim, e você vê que os funcionários do hotel eles estão usando um uniforme roxo. O que eu entendi disso? Que mostra que o hotel está num processo de morte, está num processo de decadência, num processo de passagem. Todos os funcionários usam roxo, né? O hotel tem muita coisa roxa dentro. Isso significa que o hotel vai morrer, vai ter uma passagem. Porque quando você Mostra conhece isso. o hotel, né, ele já é meio Decadente. Exato, e mostra essa passagem, né? E dentro da prisão, eles estão dentro da prisão, eles vão arquitetar a fuga da prisão, trazem ali o esquema, né? O esquema do mapa ali do hotel, da prisão. A planta do hotel. A planta, exato, essa é a palavra que eu queria. Eles trazem a planta da prisão e você vê que a planta da prisão, ela lembra muito a planta do Pô, hotel. Legal, cara, eu não tinha reparado nisso. E você vê o uniforme dos presidiários, também é um uniformezinho com uma touquinha. Então assim, até nisso tem um paralelo entre a prisão e o hotel. Então, lógico, você, só a partir disso, só a partir dessa pequena coisa, você pode viajar aí 2 horas pensando nos paralelos que você tem entre uma prisão e um trabalho. Né? O concierge, ele vivia no hotel, ou seja, ele vivia no hotel e ele estava preso à rotina do hotel, porque ele trabalhava lá, e ele tinha as funções dele. Ele e, vivia assim, num quartinho que, né, minúsculo. que é uma cela, É, praticamente. O Zero Porque também. você e por que vê ele todo gosta aquele tanto luxo. de ir lá e não gosta da prisão, sabe? É bizarro. Então, é. assim, isso, só essa partezinha, cara, já dá pra gerar uma grande discussão. É verdade, cara. E como ele se sentia preso ao hotel, até como emocionalmente, né? Assim, o hotel era parte da vida dele. Aquele hotel morrer pra ele era acabar, assim. Era o fim, né? E grande parte do orgulho dele vem dessa. É muito legal isso que eles trabalham, que os concierges, eles têm uma sociedade secreta Cara, essa do ideia é luxo, tá ligado? Que é sensacional, muito cara. bom. Ele fala assim, como é que você acha que eu consigo Ingresso pra ingresso de primeira. última hora na primeira fila da ópera, sei lá, alguma coisa assim.
E é foda realmente, né? Porque é um mundo meio que de privilégios. A onde sociedade das chaves cruzadas. É, né? muito bom. E um deles é o Bill Murray. Tem todos, são todos atores Todos foda. são atores conhecidos. E é- sim. e é bacana, todos né? seguem o mesmo padrão, né? É um concierge de uma cor específica, É. todos têm bigode e todos têm um bellboy que vai substituir ele em qualquer que seja Exato, a tarefa. é. Cara, é muito legal. É só essa ideia, né, do cara pensar, será que os concierges têm uma sociedade secreta? É. Pronto, já E dá a- pra fazer um filme disso daí. E é uma classe que, você não vai notar e falar, nossa, esse cara é foda, tá aqui no atendimento, olha que foda que ele é. Não, mas aí ele vira um herói, né, E é o cara? cara que resolve. É, exatamente. E é bacana até porque você percebe que cada hotel tem a sua identidade visual e é uma cena que tem, sei lá, 30 segundos que mostra todos os hotéis. Imagina o tanto de trabalho que não dá só pra pensar qual vai ser a diferença de cada um, criar a identidade visual de cada um, né? A piadinha, porque cada um tem uma Tem piadinha. uma piadinha, ali. o cara tá no meio do ressuscitação ali, assuma. Assuma aqui. Aí o bellboy vai lá, tipo, o lobby boy vai lá boy. e tal. E é bem bacana isso, né? E se você chegou até aqui, escreva nos comentários, Pato roxo. mostra pra gente, prova pra gente É. que você chegou até aqui. Exato. Escreva nos E se comentários. você jogar aqui, vocês sabem quem é o pato roxo do Rod, né? Que vai entrar agora, a gente vai criar uma fábula com esse pato roxo. Vai pegar uma peninha dele e fazer um perfume chamado L'air de Panache. Muito bom essa coisa do perfume Muito também, bom, né? cara. O cara gosta tanto de perfume que acham ele no final por É causa do característica perfume. por causa disso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Exatamente. Pra ficar atento às novidades e vídeos que os bons companheiros mandam. Olha, se você quiser se inscrever mais ainda no nosso canal e receber e-mails, você pode entrar osbolscompanheiros.com. Lá no cantinho esquerdo tem, você pode colocar seu e-mail e a gente manda um e-mail avisando quando sai cada vídeo pra você não perder mesmo. Exato. Eu fico puto com o YouTube às vezes, porque tem canal que eu sigo, cara, que eu gosto de ver todos os vídeos e não aparece. Eu falo, verdade. caralho, já tem 5 vídeos novos aqui. Mesma funcionalidade do YouTube de enviar e-mail, às vezes não Às vezes funciona, não né? funciona e tal, então a gente... E também. Você também pode acessar o nosso facebook.com/bonscompanheiros. Você pode interagir com a gente no Twitter, twitter.com/cinemaobc. Entra lá, né? Verdade. Siga lá o Twitter do Bons Companheiros, até o nosso próprio Twitter, né? Pra você interaja com a gente. Pode né, cara? interagir, A gente pede sempre- filme, A gente pode curte, exato. perguntar, trocar uma ideia, falar não só de cinema, mas de todo É verdade. cenário Exatamente. pop aí. Exato. E é legal, porque a gente tá agora começando, né, um número de inscritos que tá começando a criar uma comunidade, né? Então, até uma pessoa conhecendo a outra pelos comentários ali, tá bem bacana, cara. Até os tweets e tal. Sim. E você também pode ouvir a nossa versão em áudio nos bonscompanheiros.com/iTunes ou no seu podcast favorito. Pode colocar lá que você vai encontrar Procura lá, a os gente. bons companheiros. Se você não sabe o que é um podcatcher, tem um link aqui embaixo porque eu uso pro Android. Isso aí. No iTunes, no iPhone já tem um Exato. nativo. Exato. Bom. E lembrem-se! Ao assistir bons filmes... Que seja com bons concierges. Plim, 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 plim.